nessa noite nós vamos caminhar um pouquinho pela palavra. E eu sei que o Senhor tem algo para liberar dos céus para a sua vida, para a minha vida também. Para a igreja, para todos nós. Que nada fique retido, que tudo que o Senhor tem para liberar para nós, que venha hoje. Assim que a gente tem que entrar na presença do Senhor. Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Libera, Senhor. Não deixa nada retido. Eu quero receber da tua porção diária. E eu quero mais e mais e mais e mais e mais da tua presença. Eu não vou sair da tua presença sem receber aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? É assim que a gente tem que viver. É assim que a gente tem que andar. Então hoje nós vamos falar sobre uma visão de um profeta, profeta Ezequiel, que não foi uma visão muito interessante de ver, mas tem um ensinamento muito profundo para todos nós. Nós vamos falar sobre o Vale de Ossos Secos. E o tema da mensagem hoje é profetiza. Amém? Tem profeta aí? Primeiro eu quero saber se tem profeta aí. Amém, glória a Deus, cheio de profetas. Quem não levantou a mão, vai levantar até o final. Nós temos muitos profetas aqui, aqueles que estão encavernados, aqueles que estão escondidos, escondidinhos aí. O Senhor vai pegar com a sua mão, vai tirar hoje lá da caverna. E como Ezequiel, a mão do Senhor vai nos levar para lugares em que Ele determinar, em que Ele quiser, aonde Ele quer nos colocar. Sabe para quê? Para que a gente possa profetizar com ousadia e mudar o cenário, e mudar ambientes, e mudar decretos, e declarar os céus na terra. Amém. É isso que o profeta faz. O profeta, ele traz o que está no coração de Deus para a terra. O profeta tem olhos de águia. O profeta está sempre atento ao coração do Senhor. O profeta, muitas vezes, ele não é compreendido. Ele não é muito bem compreendido. As pessoas acham que ele tem um pino a menos ou a mais, né? Porque ele fala de coisas celestiais. E às vezes a gente anda tão na carne, tão nesse mundo aqui, buscando as coisas desse mundo, que a gente não percebe as coisas celestiais. E aí Deus envia os profetas para trazer os céus à terra. E o que é profetizar? Como que funciona isso? Hoje o Senhor vai revelar um pouquinho mais para nós. E você vai chegar em casa e você vai perguntar para Deus, vai pedir para Deus: Deus, eu quero mais. Me explica mais sobre isso. Puxa o banquinho lá, faz um chimarrão, faz um cafezinho, chama Jesus para perto e fala assim: Jesus, me explica isso aí. Eu sei que o Senhor tem mais para mim. E eu quero saber. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nossas vidas, nossos corações, a Tua palavra que é santa, Tua palavra que é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho, Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que nos liberta, que nos cura, a Tua palavra que nos ensina, que nos purifica, que nos perdoa, que nos salva, a Tua palavra que é a autoridade máxima, Senhor, sobre as nossas vidas, porque pela Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, tudo foi feito, Senhor. O Senhor disse: haja luz e houve luz. E tudo o Senhor fez pelo poder da Tua palavra. Então nessa noite, libera a Tua palavra do céu, Senhor, do Teu coração, Pai. Aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja nessa noite. Vem, Senhor, de uma forma, Senhor, especial, de uma forma contundente, de uma forma perfeita para esse tempo, Senhor. Porque essa palavra é para esse tempo, Deus. É para esse dia, é para essas pessoas que estão aqui, é para as nossas vidas. O Senhor não faz nada atrasado, o Senhor não faz nada além, o Senhor não faz nada aquém, o Senhor tem um plano perfeito, e tudo que o Senhor faz é perfeito. Então que nessa noite o Senhor venha nos alinhar aos céus, que nessa noite o Senhor venha trazer a Tua revelação, a revelação de quem Tu és, a revelação da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Então aquieta os nossos corações, Senhor. Seja, Senhor, o único a ser adorado nesse lugar. Seja, Senhor, o Deus das nossas vidas, o único e verdadeiro Deus. Nós Te honramos, nós Te agradecemos e nós Te convidamos. Espírito Santo, fala com cada um de nós. Não retenha nada, Senhor, nada, nada, nada. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Amém, eu quero convidar você então para ir lá para Ezequiel. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Nós vamos ler então.
Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu a pele, e sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Sabereis que o Senhor disse isso, e o fiz isso, diz o Senhor, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra forte, poderosa. Uma palavra muito forte. E nessa noite nós vamos falar sobre essa palavra um pouquinho. Aqui o profeta Ezequiel, ele começa dizendo: o Senhor me tomou pela sua mão. O Senhor me tomou, ele me levou a um vale de ossos secos. E me colocou no meio desse vale de ossos secos. E mais, ele me fez andar no meio desse vale. Agora imagina você, se o Senhor te toma pela mão, te pega e te coloca no meio de um vale de ossos secos, sequíssimos. Osso, cada osso para um lado, cabeça para outro lado, o fêmur para outro lado, parte da mão para outro lado, tudo assim, ó. Um monte de ossos. Não tinham corpos ali. Não eram defuntos, eram ossos. Ossos sequíssimos. E o profeta, então, ele anda no meio desse vale e ele constata o quê? O que tem ali, gente? Cheiro de morte. O que existe nesse lugar? Não tem vida. Tudo morto, cinza. Eu imagino um cenário caótico, um cenário terrível, amedrontador. Eu imagino uma cena de filme de terror. Só que não foi um filme, foi uma visão. E ali o Senhor leva o profeta e coloca nesse meio e diz assim: essa é a situação do povo que abandonou o Senhor. No verso 11 diz assim: esses ossos são toda a casa de Israel. Imagina o Senhor te pegar pela mão, te colocar no meio de um vale e dizer assim: essa é a situação da tua casa. Essa é a situação da tua cidade. Então o profeta, ele sonda, ele anda, ele olha, e ele vai de um lado para o outro, uma situação terrível, que ele não tinha o que fazer, e ele não estava entendendo
Mas o Senhor traz a revelação e diz: essa é toda a casa de Israel. O povo judeu foi levado cativo, esse é o contexto. Nesse contexto aqui, o povo estava cativo numa terra estranha, na Babilônia. O povo judeu foi levado cativo como escravo para uma terra. O povo judeu se afastou de Deus, se esqueceu de Deus. Ignoraram os profetas que há muito vinham falando: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. De tempos em tempos, Deus levantava profetas e dizia ao povo: arrependam-se e voltem para o Senhor. Adorem ao Senhor. Mas o que o povo fez? Se desviou dos seus caminhos, abandonou os mandamentos do Senhor, andou por seus próprios caminhos. Apostataram da fé, abandonaram ao Senhor. E quando isso acontece, então o povo é levado cativo para a Babilônia. Famílias inteiras levadas cativas, famílias importantes, reis, profetas. Aqui mesmo nós temos 3 profetas: Ezequiel, Jeremias e Daniel. Foram contemporâneos ali, passaram ali pela Babilônia no mesmo período. O povo de Israel, famílias importantes, eram trazidas como escravas. Povo escravo foi levado para a Babilônia. Esse era o contexto. E lá no Salmo 137, nós podemos observar um pouquinho. Vamos lá para o Salmo 137, que diz assim. Vai falar um pouco dessa situação em que o povo de Israel, o povo de Deus, os judeus, mais precisamente, estavam vivendo. Salmo 137 diz o seguinte: o povo, fala a respeito do povo. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros em que há no meio dela. Penduramos nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai, cantai um cântico novo, um cântico ao Senhor, um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Interessante que a gente, observando esse salmo, a gente se compadece do povo, porque realmente eles foram humilhados, maltratados, levados como escravo. Imagina, vem um povo inimigo e te tira da tua terra e te leva para um lugar que você não conhece, com uma cultura diferente, um povo diferente. E o pior, você é escravo nessa terra. Que alegria esse povo tinha. Eles estavam entristecidos. E o texto vai dizer que eles falavam: a nossa esperança secou, nós não temos mais esperança. E ao olharmos esse salmo, nós nos compadecemos, nosso coração se agita. Mas se nós formos estudar profundamente, porque sempre tem algo mais profundo, não tem? Amém, meus irmãos? Deus tem sempre algo a mais a revelar para nós. Se nós formos estudarmos e mergulharmos na palavra, e o Espírito Santo nos pegar pela mão e nos levar lá nas profundezas, nós vamos descobrir tesouros escondidos. Amém? Então, ao olharmos esse salmo, nós nos compadecemos de Israel, porque eles estavam junto aos rios da Babilônia, chorando de saudade de Jerusalém, a sua maior alegria. E a Bíblia diz que eles falavam assim: como entoaremos uma canção em terra estranha? Também fala que as harpas deles estavam penduradas, eles pararam de adorar o Senhor. Eles não cantavam, eles não adoravam, porque eles perderam a sua maior alegria. Interessante que esse povo foi cativo por conta do seu pecado. Ele estava na Babilônia por conta do seu pecado, por ter abandonado ao Senhor. E quando eles choravam de saudade, quando eles choravam de saudade de Jerusalém, do templo, provavelmente da família que tinha ficado, dos amigos,
da comida, tantas coisas. Eles choravam de saudade da querida Jerusalém, a sua maior alegria. Mas não choravam de arrependimento do seu pecado. Eles não estavam chorando porque eles pecaram, porque eles abandonaram o Senhor. Não, eles choravam de saudade de Jerusalém, a sua maior alegria. Eles colocaram Jerusalém acima do Senhor. Eles colocaram o templo, eles colocaram tudo acima do Senhor. E eles não conseguiam mais nem entoar uma canção ao Senhor. Eles não choraram de arrependimento pela sua desobediência, por abandonar os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Eles não choraram pela sua rebeldia, eles não choraram pela sua apostasia, eles não choraram pela sua idolatria, mas eles oravam por vingança e não por perdão. No final do Salmo 137, nós vamos ler a partir do 7, diz assim, olha esse Salmo. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a, arrasai-a, até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir consoante ao que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles em pedras. Olha o coração do povo, eles estavam tão doídos, tão ensimesmados na sua dor, eles estavam com pena de si, eles estavam pensando no sofrimento deles, na humilhação deles, porque eles foram levados cativos, e eles olhavam para si, e não olharam para o Senhor. Então, eles não se arrependeram, e eles começaram a chorar, e a gente acha até bonito esse salmo, realmente, é um salmo muito bonito. E a gente começa a se compadecer deles, mas se você for ver o contexto, não houve arrependimento. Sabe que muitas vezes, quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós entramos pelo caminho da idolatria, da apostasia, do abandono da fé, nós somos levados cativos. Nós somos levados cativos para outra situação, para outro momento, por outros povos até. Nós somos levados cativos e aí nós ficamos, o quê? Alimentando a nossa dor. Nós entramos no espírito de autocomiseração. Coitado de mim, olha o que fizeram para mim. Mas esquecemos de olhar aquilo que nós fizemos para que isso acontecesse. Nós esquecemos de olhar para o nosso pecado e olhamos para o outro que nos oprimiu, porque nós demos brecha. E aí nós sentimos saudade do congregar, nós sentimos saudade de fazer, nós sentimos saudade dos amigos, sentimos saudade do culto, sentimos saudade de tudo, quando estamos distante do Senhor. Mas muitas vezes não sentimos a dor pelo pecado, a dor do arrependimento, por ter ferido o coração de Deus e por ter nos afastado do Senhor. Esse ensinamento para mim é muito forte. Eu não sei você, mas o Senhor tem trazido palavras e palavras sobre arrependimento, e eu tenho entendido que é um tempo de arrependimento, não é somente um dia, não é somente no culto, mas todo dia é dia de arrependimento. Todo dia é dia de eu sondar o meu coração e dizer, Senhor, sonda-me, vê se é em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Senhor, eu feri o teu coração, eu machuquei, eu feri a tua santidade quando eu pequei. Eu errei, Senhor, me perdoa. Mas muitas vezes nos deixamos levar para um sentimento de vingança, porque fizeram mal para nós, mas esquecemos que nós fomos os primeiros a abandonar o Senhor e ferir o nosso irmão. Então nós precisamos voltar ao Senhor. E aqui nesse contexto, o profeta ele olha e vê, o Senhor mostra esse vale de ossos secos, e Deus fala, esse vale é toda a casa de Israel. O Senhor esperando em que Israel se arrependesse dos seus pecados, porque era para isso que vinham os profetas. É para isso que vêm os profetas, para trazer uma voz do coração de Deus, para trazer aquilo que está no coração de Deus.
Decretos de morte são cancelados através de uma voz profética. Ambientes são mudados através de uma voz profética. Onde chega um profeta, um homem, uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo, onde você coloca as plantas dos seus pés, ali o ambiente é mudado quando vem uma voz profética. Quando vem algo do coração de Deus para aquele lugar, para aquela situação, não importa a situação que esteja acontecendo, ali os céus se movem em favor quando existe um profeta que profetiza aquilo que está no coração de Deus, que fala aquilo que está no coração de Deus. Então, qual é a constatação? Vamos ver aqui, no verso 2. No verso 2 diz assim, qual a constatação? Fala que os ossos, eles eram numerosos e sequíssimos. Sequíssimos, não existia vida. No verso 3 vai dizer assim, o Senhor pergunta então, poderão viver esses ossos? Ele pergunta para o profeta. O que o profeta responde? Senhor, tu sabes. Sobre o vale eu não sei, mas o Senhor eu conheço. E eu sei que o Senhor pode mudar essa situação, esse cenário terrível, colocar as coisas em ordem. Ele joga para Deus, ele devolve para Deus. É a tua palavra, Senhor. E eu sei que tu podes. Então no verso 4 ele vai dizer, então profetiza sobre esses ossos. No verso 7 ele vai dizer, profetizei como se me deu ordem. O Senhor dá ordem ao profeta. E aqui ele não fala, eu profetizei como eu senti. Nossa, está tudo bem, eu profetizo. Não. Eu profetizei como se me deu uma ordem. O profeta obedeceu uma ordem do Senhor. Simples assim, ele só obedeceu. Porque quando nós profetizamos aquilo que está no coração de Deus. Nós vivemos um evangelho muito romantizado. Muita Netflix. Visões da Raven. Quem já viu aí as visões da Raven? Eu sou do tempo das visões da Raven, gente. Não sou da Netflix, é coisa moderna. Sou do tempo das visões da Raven. Lembra visões da Raven? Evangelho não é assim. Não é visões da Raven. Não é nada romântico. Ele não viu ali o céu se abrindo, anjos subindo e descendo. Ele viu morte. E quando nós vemos morte, a gente precisa profetizar aquilo que está no coração de Deus. Você está preparado? Para o Senhor te pegar e te colocar num lugar. Sabe aquele sonho que a gente tem? Terrível, que a gente acorda assim e fica uma semana com aquele sonho assim na mente. Um sonho terrível, parece um filme de terror. Às vezes a gente tem uns sonhos assim, é para a gente orar. E a gente fica tentando entender o sonho. Foi pior do que isso, porque foi uma visão. O Senhor levou ele em espírito. Profetize conforme a ordem dada, conforme a palavra do Senhor, não conforme os seus sentimentos. Não conforme o momento, mas conforme a palavra do Senhor. Porque da boca do Senhor sai poder. Obedecer a Deus é crer na sua palavra. É crer que a sua palavra tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para transformar. É a palavra do Senhor, não é a palavra de um homem, de uma mulher, mas é a palavra do Senhor. Ela tem poder para nos libertar. Mas eu preciso crer nessa palavra, porque senão vai ser somente um livro, como qualquer outro. Então profetiza, diz o Senhor, no verso 7, enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído, e eis que fez um rebuliço. Enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído. Eu não precisei esperar um sinal de Deus para mim profetizar. Eu não precisei sentir um arrepio para mim profetizar. Não, agora eu não posso, eu tenho que falar porque está aqui, eu tenho que falar. Não, não é emoção. Profecia é a palavra de Deus. A profecia, ela é dolorida, ela é doída. Muitas vezes quando profetizamos, não somos entendidos, não somos compreendidos.
Jeremias fala assim: Deus, eu não vou mais profetizar. Porque eu falo de arrependimento, eu falo para esse povo é de coração obstinado, coração duro, eles não ouvem. Eu não vou mais profetizar. Mas aí ele fala: mas existe um fogo cerrado no meu peito. Eu não vou me calar diante do pecado. Eu não vou me calar diante das circunstâncias. Eu preciso falar. Jeremias, outro profeta do Senhor, que pregava sobre arrependimento. Então primeiro nós temos que profetizar. E aí depois vem os sinais. Eu não preciso esperar um sinal para depois eu profetizar. Eu preciso profetizar e crer na palavra do Senhor. Primeiro você profetiza, depois vem os sinais. Não espere o ruído para começar a profetizar, mas libera a palavra do Senhor diante daquela situação. Diga: eu creio, Senhor, porque em Ti eu ponho a minha confiança. Porque, meus irmãos, o perdão, ele não é um sentimento, ele é um mandamento. Eu não preciso sentir vontade de perdoar. Aliás, nós não sentimos vontade de perdoar. Nós perdoamos porque é um mandamento. A salvação, ela é uma decisão. Eu decido. Eu não preciso ouvir um anjo. Eu não preciso sentir um calor. Eu não preciso. Eu preciso ouvir a palavra e decidir. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero ser salvo. Eu preciso ser salvo. Então eu vou tomar uma atitude, um posicionamento, porque está nas minhas mãos. Eu estou ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor já fez tudo que tinha que fazer. Então Ele liberou essa palavra, foi liberada essa palavra. Eu decido. Está nas suas mãos. Não é o arrepio que você tem que sentir para vir aqui na frente. Se você sentir, ok, não tem nada errado nisso. Mas você não precisa depender disso. Nós não podemos depender de sentimentos. Nós não podemos romantizar o Evangelho. O Evangelho é fato, é verdade. A salvação não é o sentimento, o amor não é o sentimento. Você sabia que o amor não é o sentimento? O amor é obediência. Está escrito em João: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Não é aquele que fala que me ama, é aquele que me obedece. Esse é aquele que me ama. Fé não é um sentimento, é uma convicção. Lá em Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu não preciso ver para ter fé. Isso não é fé. Fé é eu crer em algo que eu não estou vendo. Como Abraão. Abraão é o pai da fé. Ele foi chamado para sair daquele lugar, para ir para um lugar onde o Senhor mostraria. E ele creu. Abraão creu, sem nenhuma evidência ele creu. Contradizendo todas as circunstâncias, ele creu. E ele foi para um lugar onde o Senhor chamou. E porque para profetizar você quer ter sentimentos. Você precisa ter sentimentos. Você precisa sentir. Quanto a tudo favorável, quero te dizer que Jesus, Ele não sentiu vontade de ir para a cruz. Ele sentiu dores. Na noite anterior, no Getsemane, Ele suou gotas de sangue. A palavra diz que Ele fala para os discípulos: a minha alma está angustiada. Por mim e por você. Ele se entregou. E foi real. Doeu. Aquelas marteladas. Doeu. Ser crucificado. Doeu. Ele não teve que sentir algo para ir. Ele foi com toda a sua humanidade. Ele foi por mim e por você. Nós não precisamos sentir uma vontade de trabalhar, de acordar cedo para ir trabalhar. Você sente? Alguém sente vontade de acordar cedo, 4 da manhã para ir trabalhar? Não. Por que a gente vai? Porque a gente sabe que a gente precisa. Porque não é nada romântico no final do mês chegar uma conta de água, de luz, né? Não tem nenhum romantismo nisso. É real, tem que pagar e pronto. Então eu preciso trabalhar.
Então você muda a atmosfera pela sua fé e pela sua obediência. E foi isso que Ezequiel fez. Ali a atmosfera era de morte no vale. Mas ela foi mudada porque um profeta creu, independente da situação em que ele estava vendo, da situação caótica, do cenário que ele estava vendo. Qual o cenário da sua vida? O que o Senhor tem te mostrado? Ele tem te levado para algum vale de ossos secos? Tem te feito andar por esse cenário? Ele tem te colocado em lugares difíceis? Se Ele te colocou em lugares difíceis, é porque Ele sabe que aí dentro de você tem o espírito da profecia. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. A palavra diz que sem profecia o povo se corrompe. Mas nós entendemos errado muitas vezes o que é profecia. Muitas pessoas têm por adivinhação profecia, previsão do futuro. E não é isso. A profecia é algo que vem do coração de Deus alinhado com a sua palavra. É aquilo que sai da boca do Senhor. E se saiu da boca do Senhor, meu amigo, se prepara que vai acontecer. Amém. Profetize conforme a palavra do Senhor. Lá em 2 Coríntios 4:13 vai dizer: cri, por isso falei. Eu cri, por isso eu falei. Eu não vi, por isso eu falei. Nós precisamos crer. Nós vivemos pela fé. O cristão vive pela fé. Tudo que ele faz é pela fé. Lá em Ezequiel 11 vai dizer: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. É isso que eles falavam. Em outras versões vai dizer: nós estamos exterminados. Eles estavam distante da sua terra natal, ficaram 70 anos no exílio como escravos, pereceu a sua esperança, eles estavam desanimados e muito mais que isso, eles estavam mortos espiritualmente. Era esse vale de ossos secos, representava Israel espiritual. Como que está a sua vida? Como que está a sua família? O Senhor tem te mostrado algumas situações, e não é para você ficar com medo e fugir, se apavorar. É para você enfrentar. É para você ter uma voz profética. O que dizem a respeito do Brasil? O que falam a respeito do Brasil? Não tem mais jeito? Não é isso que falam? É isso que falam a respeito do nosso país. O Brasil, vou me mudar daqui, vou embora daqui, o Brasil não tem mais jeito. É isso que falam. Mas aqui tem profeta. Aqui nesse país tem profeta. Nós temos vivido isso. Nós temos profeta no Brasil, que há muitos e muito tempo vem profetizando vida sobre o Brasil. E nós precisamos continuar a profetizar vida sobre o nosso país. Salvação, arrependimento, cura, libertação. É isso que nós precisamos profetizar sobre o nosso país. Sabe, quando nós chegamos aqui em Canoas, uns 20 anos atrás, e nós viemos transferidos para cá, a palavra que nós ouvíamos, o decreto que existia sobre essa cidade, era que nos falaram lá em Brasília ainda, quando nós viemos para cá, nos falaram: vocês vão para o sul. Povo de coração duro, povo frio, obstinado, era isso que nós ouvíamos. Cemitério de pastores. Cemitério de pastores. Era isso que nos falavam. Muito parecido com essa visão, né? Mas de lá para cá, eu tenho visto homens e mulheres de Deus se levantarem na força do Espírito Santo e profetizando vida sobre o Rio Grande do Sul. Profecias que o avivamento vai sair daqui, de Canoas. Você crê nisso? Você crê nisso, profeta?
Existe uma voz, um fogo cerrado no seu peito. Existe algo no seu coração que você não consegue conter. Então profetiza sobre Canoas. Profetiza sobre os políticos. Profetiza o novo tempo sobre Canoas. Profetiza que caiam esses decretos. Profetiza e diga: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre este lugar. Vento que vem dos quatro cantos vai soprando sobre esta cidade. Vai trazendo avivamento, vai trazendo a cura, vai trazendo a restauração. Gente, o que nós temos vivido nesse tempo agora não é normal. É sobrenatural. Pessoas que chegam aqui e dizem: eu passei aqui e eu senti algo me chamando. Homens e mulheres não têm poder para isso. Isso é a voz profética que está sendo ecoada aqui. Está sendo ecoada nesse púlpito, está sendo ecoada nos quartos, está sendo ecoada lá na sua casa. Homens e mulheres de Deus que estão orando e chamando e dizendo: Espírito Santo, vai nos quartos escuros, traz as pessoas sedentas, traz para que eles te conheçam. É isso que tem sido liberado. Nós cancelamos esse decreto de cemitério de pastores. Nós cancelamos o decreto de falta de unidade dentre as igrejas. Nós cancelamos o decreto de frieza espiritual, de dureza de coração. Nós cancelamos esse decreto e nós dizemos a esse vale de ossos secos, nós profetizamos. Como o profeta Ezequiel profetizou, nós profetizamos vida sobre Canoas. Nós profetizamos que se levante um exército, que se levante um exército de homens e mulheres de oração, homens e mulheres comprometidos com a palavra, de caráter íntegro, homens e mulheres honestos, homens e mulheres que amam ao Senhor, que não têm compromisso com a idolatria, com corrupção. Homens e mulheres que se levantam na força e no poder do Espírito Santo. Nós vamos profetizar nessa cidade a prosperidade, a fartura, nessa cidade, nesse estado. Aqui será um oásis para muitos e muitos que virão do exterior. Aqui será um lugar de descanso. Aqui será um lugar de prosperidade. Aqui será um lugar de famílias santificadas. Aqui será um lugar quando nós chegarmos, quando as pessoas chegarem lá nos portais da cidade, as pessoas vão dizer: meu Deus, eu sinto algo diferente. Eu sinto Deus nesse lugar. E vão levantar as mãos e começar a adorar o Senhor lá na entrada da cidade. Através da sua oração, através da sua profecia. É isso que é profecia. Eu tenho visto homens e mulheres há anos e anos profetizando sem parar. E por um tempo parecia que estava tudo morto, parecia que não tinha resultado. Mas quando menos se espera, começa a se levantar um exército de homens e mulheres de Deus que profetizam sobre a nação, que profetiza a vida. E eu quero que você se coloque de pé agora. Quero que você se coloque de pé. Quero te convidar para orar. Quero te convidar para clamar. Eu quero te convidar para se colocar na brecha. Eu quero te convidar agora, profeta, para que você se coloque à disposição do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. A minha vida é tua. Eu sou teu, Senhor. Eu sou mais um me alistando no teu exército. E que você comece a profetizar sobre essa cidade. Primeiro, ele profetizou sobre os ossos e eles se juntaram. Então veio nervos, veio a carne, veio a pele e se levantou um exército. Mas depois o Senhor fala: poderão viver esses corpos? Poderá ter vida aí? E o profeta fala então: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esse exército agora. E se levantou um grande exército. Se levantou um grande exército.
E eu posso ver pelos olhos da fé um grande exército se levantando nessa igreja. Homens e mulheres com uma voz profética dizendo: basta, chega de pecado, chega de idolatria, chega de apostasia, chega de infringir as leis do Senhor, chega de quebrar princípios. Homens e mulheres compromissados com o Senhor, dizendo: é chegado o tempo do avivamento, é chegado vida sobre a minha família é do Senhor. Satanás, tu não tem poder sobre a minha família, tu não tem poder sobre os meus filhos, tu não tem poder sobre o meu casamento, tu não tem poder sobre as minhas finanças, sobre o meu trabalho. Nós profetizamos agora sobre a igreja do Senhor. Nós profetizamos agora sobre esta cidade, uma cidade inteira salva para Jesus, uma cidade inteira conhecendo ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jovens, crianças, adolescentes, cheios do Espírito Santo, jovens em santidade, jovens amando ao Senhor, jovens servindo ao Senhor, um celeiro de missionários. Nós enviaremos missionários. Aquelas nações que ainda não conhecem o Senhor conhecerão através dos nossos filhos. Aquelas nações que ainda não ouviram falar do Evangelho, os nossos filhos levarão o Evangelho. Pessoas que não terão a sua vida por mais importante, entregarão tudo ao Senhor, deixarão tudo. Deixarão tudo para trás. Não terão nada por maior valor do que Jesus. Jesus será o nosso maior amor. Jesus, eu vejo se levantando uma geração que vai amar o Senhor, que vai amar o Senhor, que vai amar o Senhor, que vai buscar o Senhor, que vai se entregar ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ore agora e profetize sobre a sua casa. Levante suas mãos, levante uma voz profética agora. Não fique tímido, não fique com vergonha. Levante as suas mãos, levante a sua voz e clame, adore o Senhor. É um lugar sobre Jesus. Yeah.